Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia a todos. Estou aqui para compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus com vocês e espero que essa nossa reflexão possa abençoar a sua vida e te aproximar mais do Senhor. Amém? O texto que nós vamos compartilhar hoje, que nós vamos ler, no qual nós vamos meditar, é um salmo bastante conhecido, é o salmo de número 46. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Amém? O salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua fúria. Esse é um salmo bastante conhecido, né? E ele traz algumas verdades muito profundas e muito importantes para nós, né, em tempos de crise, em dias de aflição. E eu queria estar meditando com você hoje sobre o que esse salmo propõe, né, que é a segurança em Deus, a segurança que o povo de Deus deve ter no seu Senhor em meio a tempos de crise, tempos de calamidade, tempos de tribulação, né? E normalmente os salmos, o que eles nos propõem quando nós vamos meditar neles, quando nós vamos lê-los, né? Nós temos a tendência a sempre compararmos a nossa vida com a do salmista ou com a situação que ele estava vivendo. E muitas vezes não é um erro fazer isso, mas o propósito dos salmos, na maioria das vezes, é nos revelar a Deus, nos revelar o caráter de Deus, os atributos de Deus, é nos levar a meditar sobre a pessoa de Deus, é nos levar realmente a conhecer a Deus. E esse processo de conhecer a Deus, isso é muito importante, né? Além de nos tornar mais íntimos do Senhor, quanto mais nós conhecemos a Deus, esse conhecimento dele nos prepara melhor para enfrentarmos aflições, dias difíceis. E o conhecimento de Deus é o que nos sustenta diante dessas tribulações, diante dessas aflições, e o que nos faz permanecermos nos caminhos do Senhor até a volta de Cristo. Então, o conhecimento de Deus, ele nos prepara, nos sustenta e nos mantém firmes na caminhada cristã aqui nesse mundo. Então, quando nós meditamos nos salmos, nós encontramos muitos salmos que nos apresentam o caráter de Deus, aspectos dos atributos de Deus, da sua pessoa. Porque a grande verdade, gente, é que a segurança diante das tribulações, ela não vem do nosso interior, da nossa força, dos nossos recursos ou da nossa sabedoria. A segurança diante das tribulações, diante das aflições, diante das crises que nós enfrentamos, vem quando nós conhecemos a Deus. Tudo começa com Deus e tudo vai terminar com Ele. Quanto mais nós o conhecemos, mais seguros nele estaremos quando as aflições chegarem. E essa ilustração do salmista aqui, ela é muito importante porque ela fala justamente de segurança em Deus em meio às aflições, que é o que ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, em meio às aflições. Nós lemos o versículo 2 e o versículo 3 também antes, porque quando ele afirma que Deus é o seu refúgio, sua fortaleza, é aquele que o socorre em meio às aflições, ou seja, Deus não socorre da aflição. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no meio da angústia. Então, para ele exemplificar isso, ele cria um quadro de calamidade extrema aqui. Nós lemos no versículo 2 e no versículo 3, a ideia do salmista aqui no versículo 2 e no versículo 3 é que eu e você podemos pensar numa cidade à beira-mar. Pense aí numa cidade à beira-mar, aquela cidade bonita, cheia de
apartamentos e condomínios e resorts e tal. Atrás dessa cidade tem uma cadeia de montanhas. Provavelmente naquela cadeia de montanhas ali tem um vulcão. O que acontece de repente? Todos estavam vivendo suas vidas maravilhosamente bem, mas de repente vem a adversidade. Como? O vulcão entra em erupção. Ocorrem terremotos, tsunamis. Aquela erupção é tão poderosa que os montes ao redor dele, que são menores, começam a ceder, começam a descer. Aquela pequena região praiana, aquela cidade, começa a ser alvejada pela lava, pelas rochas, pelo terremoto, pela tsunami, e ela começa a se destruir. E ao mesmo tempo os montes se abalando, eles vão cedendo e adentrando junto ao mar. Pense nessa praia, numa pequena ilha. Aquela ilha toda começa a afundar por causa da erupção daquele vulcão. A cidade começa a ser destruída. É um quadro de calamidade que ele pinta aqui. Para quê? Para realçar esses atributos de Deus. A ideia do salmista aqui é que nós estamos exatamente no meio da calamidade. Porque o que ele diz no versículo 1, que o Senhor é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Que angústia seria essa? Ele cria um quadro de calamidade extrema, difícil. E aí, a situação difícil, esse quadro de calamidade tão extremo, é para realçar a beleza de Deus ser um refúgio e fortaleza e socorro exatamente nesses momentos. Porque quando nós olhamos para o versículo 2 e o versículo 3, normalmente a situação é de desespero. Terra que se muda, ou seja, a ideia é que o terremoto foi tão grande, a erupção foi tão grande, a pancada foi tão grande que tudo começou a desmoronar e afundar no oceano. Aquela ilha foi se desfazendo. A angústia, a aflição era tão grande. E às vezes nós passamos por situações assim, onde parece que a nossa vida vai se findar, onde parece que acabou, chegou o nosso fim. É para esses momentos que conhecer a Deus como refúgio e fortaleza nos traz segurança. Porque quando nós lemos esse quadro aqui, normalmente a ideia de que não há esperança, é impossível se salvar de uma situação dessa. Esse é o pensamento comum. Porém, o alvo do salmista aqui é nos revelar os atributos de Deus. Lembrem-se, ele está pintando esse quadro para justamente afirmar que Deus é refúgio e fortaleza. Então, a ideia dele é nos mostrar que conhecer a Deus nos faz sentirmos seguros, protegidos, com a certeza de que estamos bem guardados, ainda que estejamos no meio de uma situação muito difícil, ainda que estejamos num caos, numa aflição, numa angústia. Pode ser uma doença que chegou até a sua casa, pode ser a perca de um parente, pode ser a perca do emprego, pode ser a sua empresa que faliu, pode ser uma doença mental, psicológica, enfim, pode ser qualquer crise e aflição que nos desestruture. A ideia é que quando nós conhecemos a Deus, nós nos sentimos seguros nele, com a certeza de que ele nos socorre em meio a essa crise, em meio a essa aflição. Porque ele não diz que Deus é apenas um lugar onde nós podemos nos esconder. Ele fala pelo menos 3 coisas aqui. Ele diz que Deus é refúgio, fortaleza e que Deus nos socorre. Refúgio traz aquela ideia de um lugar onde nós podemos nos esconder. Mas Deus não é somente isso. Ele diz que Deus é também uma fortaleza. A ideia de fortaleza aqui é o que hoje nós conhecemos como um bunker, que é aquela fortaleza bem protegida, impenetrável, onde nada atinge, onde nada chega lá dentro. O que o salmista está querendo dizer é que quando nós conhecemos a Deus, nós podemos nos refugiar nele e também estarmos protegidos em nosso coração e na nossa mente por ele
diante das aflições para não sucumbirmos de preocupação, de angústia, de ansiedade. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós colocamos a nossa esperança nele e não naquilo que nós podemos fazer, não nos recursos que nós temos para tentar resolver a situação. Então, não há o que temer quando nós conhecemos a Deus, ainda que tenhamos medo. Não há o que ficar inseguro quando nós conhecemos a Deus, porque Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que nos guarda, que nos socorre. Ainda que nos sintamos inseguros, com medo e aflitos diante das situações e das aflições, se nós conhecermos a Deus, essas aflições, essas angústias, elas serão abafadas, elas serão reduzidas, elas serão diminuídas, elas serão tiradas do nosso coração, trocadas pela paz que excede todo entendimento, que é a certeza que o Evangelho nos traz. Qual é uma das certezas que o Evangelho nos traz? Jesus disse que estaria sempre conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembra quando ele fala isso em Mateus 28:20? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus no Evangelho, gente, nunca nos prometeu vida fácil. Nunca nos prometeu que não teríamos aflições, que não passaríamos por tribulações, que não seríamos perseguidos, que não ficaríamos doentes, que seríamos ricos. Jesus não prometeu nada disso no Evangelho. Seguir a Cristo não é um mar de rosas. As aflições da vida, como doenças, perca de emprego, acidentes, crises no país, nós estamos sujeitos a tudo isso, mesmo no Evangelho. Aflições por causa do Evangelho, como deboche, perseguições e até mesmo martírio por amor a Jesus. De todos os lados nós estamos cercados por aflições, porque Jesus disse em João 16:33 o quê? Tenho-vos dito isto para que em mim, ou seja, nele, tenhamos paz. Não é no mundo. No mundo vocês vão ter aflições. Em Cristo nós temos paz. Não é isso que ele disse? Tenho-vos dito todas essas coisas para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então veja que a paz está em nós estarmos em Cristo. A paz existe em nós conhecermos a Cristo e o seu caráter, e não em sermos livres das aflições e tribulações da vida que todos nós podemos sofrer. A segurança está em conhecermos a Cristo, suas promessas de que Ele está sempre conosco como um refúgio e fortaleza, que nós jamais estaremos sozinhos e que com Ele, no fim, nós vamos reinar para todo sempre no seu reino eterno. Então, que a reflexão sobre esse salmo possa nos fazer pensar em algumas lições. A primeira delas é que eu e você, nós precisamos entender que segurança em Deus não significa ausência de aflições, de crises, ausência de estar no meio de uma calamidade. Não é isso. Mas segurança em Deus é confiarmos no cuidado dele conosco em meio às aflições. A segunda coisa que nós podemos aprender é que isto não quer dizer, gente, que Deus não nos dê tempos de paz, tempos de refrigério, aqueles períodos de tranquilidade, onde nós somos agraciados por Deus com um bom momento. Às vezes é uma boa fase na sua vida. Deus nos concede esses momentos, sim. A proposta do Salmo é apontar para Deus. Não é dizer que nós vamos sofrer a vida toda. Mas o cristão, ele está nesse mundo, Jesus garantiu, e nesse mundo nós vamos passar por aflições. Mas a ideia do Evangelho não é que você vai sofrer todos os dias, ainda que o sofrimento faça parte da nossa vida. A terceira coisa que nós podemos aprender é que as aflições, elas nos aproximam de Deus. Muitas vezes, o que aprendemos do Senhor na sua palavra, nós só experimentamos em meio a certas crises. Porque muitas vezes é em meio às aflições que nós somos ensinados pelo Espírito Santo a confiar em Deus de verdade. Você já reparou quando você está aflito, quando você está angustiado,
quando nós passamos por determinadas crises, não é nesse momento que nós oramos mais, que nós lemos mais a palavra, nós buscamos mais a Deus. O que é isso? É o Senhor usando a aflição para moldar o nosso coração, para humilhar a nossa carne e nos tornarmos mais humildes e dependentes dele. Então as aflições também nos aproximam de Deus. Mas esse salmo, acima de tudo, ele nos ensina que nós devemos conhecer a Deus, porque é o conhecimento de Deus que traz segurança. E para conhecer a Deus, nós precisamos passar mais tempo com a nossa Bíblia, com a nossa palavra. Nós precisamos de leitura, nós precisamos de estudo, nós precisamos de meditação para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Ele, para nos tornarmos mais íntimos dele. Porque, como Jesus disse, conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Em João 17:3, ele disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Então que você possa gastar mais tempo com Deus, com a sua palavra, em oração, conhecendo a Ele. Porque a essência da vida é conhecer a Deus, é conhecer o nosso Criador, conhecer o nosso Salvador. Porque quando conhecemos a Ele, nós poderemos falar como salmista quando estivermos em crise: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não da boca para fora, mas porque nós conhecemos. Nós somos íntimos dele. Amém? Que Deus te abençoe nessa reflexão, em nome de Jesus.